1 Samuel 1, dos versos 12 ao 18, diz assim: Ana orou ao Senhor durante um longo período. Eli observava os lábios de Ana enquanto ela orava. Ela orava só no seu coração. Embora seus lábios se moviam, não pronunciava as palavras em voz alta. Por isso, Eli pensou que Ana estava bêbada. E aí Ana respondeu: Senhor, eu não tenho tomado vinho nem bebida alcoólica. Estou muito aflita e estou triste por causa dos meus muitos problemas. Não pense que eu sou uma mulher má. Eu tenho orado todo esse tempo. Ele então respondeu: Vá em paz, que o Deus de Israel lhe dê o que você pediu. Ana saiu dali e se sentiu muito melhor. Comeu alguma coisa e logo cedo de manhã eles voltaram e adoraram ao Senhor. Eu estou lendo esse trecho da Palavra de Deus. Para quem conhece a história de Ana, sabe que ela estava ali clamando a pedido de um filho. Ana era estéril. E eu quero compartilhar com vocês o meu testemunho de vida. Muitos me conhecem, mas não sabem o que a gente passou para ter o nosso primeiro filho, que é o Samuel. E como estamos comemorando o aniversário dele, né? Ontem Samuel completou, 22 de junho, 6 anos. Eu quero compartilhar com você um pouco do que Deus realizou na minha vida. Para quem não me conhece, eu sou Nay Duarte. Sou pedagoga, sou pastora e agora estou como missionária aqui no norte de Moçambique, realizando um projeto com as meninas, o projeto do povo IAL, com as meninas, combatendo o casamento precoce. E nesse tempo eu sei que muitas mulheres, tanto em Moçambique quanto no Brasil, sofrem como eu sofri, como Ana sofreu com a esterilidade. Assim que nós casamos, eu descobri que meu esposo, na adolescência, ainda teve uma doença chamada varicocele. Ele fez a cirurgia e ficou tudo bem. Mas, um ano depois de casado, no exame de rotina, a gente descobriu que teríamos dificuldades de engravidar. Na verdade, saímos daquele centro clínico, tão chocados com a resposta do médico, que ele disse que provavelmente não conseguiríamos, que seria muito difícil, mas passou uns remédios, umas vitaminas para que meu esposo pudesse tomar. Naquele tempo, então, continuamos a orar e confiar no Senhor. Nosso projeto era ter filhos depois de 5 anos de casado, mas com aquele diagnóstico precisamos logo começar o tratamento e já confiar na providência de Deus de ter um filho, que sempre foi o meu sonho, ser mãe, o sonho do meu esposo de ser pai. E aí ele tomou os medicamentos e um ano depois conseguimos engravidar. E ficamos muito felizes, só que quando eu descobri a gestação, eu estava passando muito mal e eu fui diagnosticada erroneamente pelo médico uma infecção urinária, tomei remédios muito fortes e após 2 meses ali que eu fui descobrir que era uma gravidez. E o médico falou: olha, sua gravidez é de risco, você tem que ter repouso. Naquele ano nós tínhamos programado de entrarmos num seminário teológico batista para nos formar, nos capacitarmos e nos prepararmos para o campo missionário. Porém, com esse diagnóstico eu não poderia realizar o seminário. Não poderia ir ao seminário, o seminário tinha muitas escadas, então eu falei: amor, não tem como eu ir, você pode cursar e eu não vou. E logo depois que eu falei isso, naquela semana mesmo eu descobri que eu tinha perdido o nosso bebê. Grande foi a nossa dor, a nossa tristeza, que aquele nosso sonho tinha ido por água abaixo. Mas continuamos confiando na soberania do Senhor. E então fui fazer o seminário, cursar o seminário, porque não tinha mais nada que me impedia. Mesmo com o coração dolorido, eu segui o meu chamado, nós sabíamos que tínhamos que caminhar. E aí, depois de 3 e 4 anos, mais ou menos, de seminário, de cursar ali, a gente sempre orando, os amigos orando, a família já sabia, orando, o tratamento do meu esposo já tinha cessado, nós estávamos bem de saúde, todos os exames não acusavam mais nada, ninguém entendia por que eu não conseguia gerar, o filho, mas seguimos. E na semana da formatura do seminário,
teológico, né, dali daquela faculdade teológica. Naquela semana eu descobri que eu estava grávida novamente. Nossa, como foi a nossa alegria. E aí concluímos o seminário, eu fiquei de repouso mais uma vez e de fato correu tudo bem com a gestação, mesmo num período difícil no Brasil, estava tendo uma doença que é proliferada por um mosquito chamado chikungunya, então as grávidas tinham que, e Zika também, né, o nome da doença, as grávidas tinham que passar repelente, ter muito cuidado, mas mesmo com tudo isso, nós geramos o Samuel e o Samuel nasceu com vida e saúde, para a glória de Deus, após 6 anos de casado, após 5 anos de estarmos assim, tentando mesmo, orando, clamando por isso. E nesse tempo, esse testemunho que eu quero compartilhar com vocês, eu tiro 4 lições do que Deus falou ao meu coração, do que Deus falou ao nosso coração enquanto família. A primeira é que Deus age sim, e opera e faz milagres, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Tem muita gente que não consegue gestar, não consegue gerar um filho, mas não vai ao médico, não faz exames, não toma os medicamentos necessários, descobre uma doença, não quer fazer uma cirurgia. Então fica muito difícil o Senhor operar o milagre quando a gente não permite. Observe que durante todo o Novo Testamento, quando Jesus chegava para curar alguém, ele perguntava: tu queres? O que você quer? Você quer ver? Você quer ser curado? O Senhor perguntava. Então você quer ter um filho? Você quer ser curado? Talvez o seu milagre não seja ter um filho. Talvez você esteja esperando por uma outra bênção. Mas cadê a sua parte? Então essa é a primeira coisa que eu quero falar para você. A segunda coisa é que tudo tem o tempo certo. Tudo acontece no momento certo. Deus não chega atrasado. Você não está atrasada. Não olhe para a idade, não olhe para a situação do dia a dia, para o que a sociedade fala. Tem o tempo certo. Aquele primeiro filho que eu consegui engravidar, mas que acabei perdendo, talvez não fosse o momento certo. Eu não ia conseguir fazer o seminário, eu não ia conseguir ser ordenada ao ministério, enfim. Tudo tem um tempo, né? Deus sabe de todas as coisas. Ele tá cuidando de ti. Ele sabe o que você precisa. 3, descanse e espere nele. Confie, né? E prossiga. Descanse. Descansar é você relaxar, entregar como um bebê. Né? Quando o bebê descansa nos braços da gente, dos pais, da mamá, ele não fica assim preocupado se a mãe vai derrubar, se ele não vai. Ele descansa, ele dorme, ele relaxa. Deleite-se no Senhor. Descanse em Deus. E a quarta coisa que eu quero compartilhar com você é que trabalhe. Trabalhe para o Senhor. Tenha um relacionamento com Ele. Cumpra o seu chamado. Quantas pessoas eu conheço que não paralisa a sua vida porque não consegue realizar o sonho que ela quer ou que ele quer. Então, deixa de cumprir o seu chamado, deixa de trabalhar, deixa de servir, sai da igreja. Observe o que aconteceu com Ana. Ana, ela estava tão aflita, ela estava tão mal, mas a postura que Ana teve foi se levantar e ir ao templo, orar, clamar ao Senhor e ficar ali durante todo o dia orando, se dedicando em oração, a ponto do próprio profeta, do próprio pastor, achar que ela estava ficando doida, achar que ela estava bêbada. Mas Ana estava ali, se dedicando. Então, cumpra, prossiga, vá, não paralise. Quantos jovens eu conheço que não exercem o seu chamado porque ainda não casou, está esperando casar. Quantos homens eu conheço que não exercem o que Deus quer para a vida dele porque não conseguiu o emprego do sonho, porque não tem o carro, porque não tem uma família. Eu não sei o que você colocou em seu coração, mas eu sei que você precisa trabalhar, prosseguir e continuar a servir. Eu e meu esposo, depois daquela perda, a gente descansou no Senhor. A gente colocou diante do Senhor e falou: vamos prosseguir, vamos estudar, vamos nos preparar para fazer missões, porque é o que Deus quer para a nossa vida. E o filho virá se ele quiser, se ele desejar, se ele realmente planejar isso para nós. Então, quero te deixar essa palavra hoje de encorajamento. Compartilhe com quem você conhece que precisa ouvir. E eu tenho certeza que Deus continuará no cuidado, assim como Ele foi conosco. Hoje eu tenho 11 anos de casados, 2 filhos, Samuel com 6, a Rebequinha com 7 meses e servimos juntos. Para a glória de Deus. Deus tem muito mais do que você pede e muito mais do que você pensa.
Um grande abraço. Fique com Deus.